Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia juntos no nosso plano de leitura da Bíblia anual. Que alegria poder te encontrar, ok? Nós estamos nesse propósito, lendo a Bíblia toda em um ano, durante esse ano. Bênção, fica firme, vamos em frente, continue, não pare, ok? Hoje nós estamos com os capítulos de 2 Samuel, capítulos 10 e 11, e 1 Coríntios, capítulo 7. Ok? Quero lembrar você que é novo aqui no canal, que você clique no botão inscreva-se, ok? Aperte o sino de todas e você sempre será notificado e avisado quando entrarmos aqui ao vivo, que liberarmos os capítulos do dia, ok? Vamos começar? Vamos para 2 Samuel, capítulo 10, verso 1, nós lemos a palavra de Deus. Algum tempo depois morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Então Hanum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um. Cortou metade de suas roupas até as nádegas e os expulsou de sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens, para que lhes dissessem: fiquem em Jericó, até que sua barba tenha crescido, e voltem em seguida, pois estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios, das terras de Bet-Reob e Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade. Enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria que lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob o seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando de seu irmão Abisai, que atacou os amonitas. Joabe disse a seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, venha me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem! Lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abisai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel. Assim, ao se reagrupar, receberam um reforço de soldados sírios convocados por Hadadezer, do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzidas por Sobaque, comandante das forças de Hadadezer. Quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, incluindo Sobaque, comandante de seu exército. Quando todos os reis aliados a Hadadezer viram que ele havia sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar
a ajudar os amonitas. Finalizamos aqui, segundo Samuel 10, vamos ao capítulo 11, lemos a partir do verso 1. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação. E ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército, e como ia a guerra. Então disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje e amanhã poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias, o hitita, foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles dos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro. Quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos. Entre eles estava Urias, o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma de suas esposas e deu à luz um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Finalizamos aqui, segundo Samuel 11, os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, vamos a 1 Coríntios, capítulo 7. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher.
Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom, concedido por Deus. Um tem este tipo de dom, o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. Para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira ou se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito. Se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição. E se um homem não for circuncidado antes de crer, não deve ser agora. Pois não faz diferença se ele for circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto, portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens.
Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é o desejo dele. Não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. E aqui nós finalizamos o capítulo de 1 Coríntios 7, Novo Testamento, e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia. Antes de finalizarmos, eu quero orar por você e pelo nosso dia, ok? Mas quero lembrar também de você deixar o seu like. Ele abençoa muitas vidas. De você compartilhar nos seus grupos, de você fazer uma lista, enviar para algumas pessoas que necessitam da palavra de Deus, ok? E se você é novo no canal, se inscreve, aperta aí o sino de todas e você sempre será notificado e lembrado quando entrarmos ao vivo. Lembrando também os nossos horários, né? Daqui a pouco nós teremos, aliás, nós estamos aqui nos capítulos do dia 7, 17h45, nós temos o nosso encontro com Deus, um tempo breve de oração no fim da tarde, ok? Um tempozinho menor, mas com uma reflexão poderosa. E 22h30, oração da noite, nosso encontro de todo fim de noite e o nosso convite para você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos unidos nesse propósito, em ler a tua palavra, em passar adiante as tuas escrituras, em, Senhor, uma geração contar a outra, uma geração lendo as escrituras para a outra e abençoando muitos irmãos, que a tua palavra venha encontrar terrenos, solos do coração férteis, Senhor, para receber essa semente. Nós declaramos sobre esse dia a tua bênção, a tua paz, a salvação, Senhor, nos lares, meu Pai. Nós declaramos uma semana poderosa, uma semana de boas notícias, de milagres, Senhor. Nós declaramos a tua bênção e consagramos cada momento desse dia no teu altar, no nome do Senhor Jesus. E você que está do outro lado comigo, se você crê, repete dizendo amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.